Fala galera, beleza? Vamos para a resolução da questão 3 da lista 4 preparatória para a OBMEP 2020. Vamos lá? Para quantos conjuntos de 3 elementos nomeados por A, B e C, de 3 números naturais, é verdade que A vezes B vezes C igual a 2.310? Eu fiz a decomposição do 2.310 em fatores primos para a gente ter uma ideia de como isso vai ficar. Então, como isso aqui é um número par, por 2 deu 1.155, por 3, 385, por 5, 77, por 7 dá 11, por 11 dá 1. Então, a decomposição do 2.310 em fatores primos, 2.310 é equivalente a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. E aí você vai usar 3 desses fatores para multiplicar e o resultado tem que dar 2.310, só que entra um sexto fator que não aparece aqui na decomposição, que é o 1. Por exemplo, se eu pegar o 1 e multiplicar por isso aqui e por isso aqui, ó, eu posso dizer que o 1 é o A, isso aqui seria o B e isso aqui seria o C, porque o resultado disso dá um número natural e o resultado disso dá um número natural. Então, a gente vai analisar todas as possibilidades da gente conseguir fazer uma multiplicação de 3 números, de 3 fatores, de modo que isso dê 2.310. Então, a primeira possibilidade já é algo baseado nisso aqui. Ó. Eu já estou amarrando que o A é 1, tá certo? Então, a gente pode entender assim, ó. Imagina essa primeira coluna como sendo A, a segunda coluna como sendo B e a terceira coluna como sendo C. Então, eu já estou fixando que o A é 1. Aí vamos pensar, quantas possibilidades eu tenho para colocar no B? Sim, eu esqueci de dizer. A gente vai raciocinar da seguinte maneira, tá? Vamos pensar se são 5 fatores fora esse 1, vamos chamar esses 5 fatores de M, N, P, Q e R. Tá certo? Então vamos interpretar como se aqui no B eu usasse só um desses fatores, eu botei o M, mas poderia ser qualquer um dos fatores, e aqui obrigatoriamente tem que ser o produto dos outros, N vezes P vezes Q vezes R. Só para você entender, ó, esse vezes esse tem que dar 2.310. Então, 1 é um dos fatores. Quantas possibilidades eu tenho para preencher o M aqui, né? Ora, eu posso escolher o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Então, eu tenho 5 possibilidades. Por isso que eu vou botar um 5 aqui dentro. Tá certo? Eu vou até fazer assim, pessoal, para não confundir vocês, eu vou mudar um pouco a maneira como eu vou representar. Deixa eu corrigir aqui. Olha só, eu botei M aqui para dizer que eu vou usar apenas um desses valores para ser o B. E o C vai ser o produto dos outros 4 fatores. Quantas escolhas, quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui? Qualquer uma dessas 5. Por isso que eu vou botar 5 aqui. Aqui o 1 é fixo, então eu só tenho essa possibilidade. Eu já estou fixando que é 1. E aqui, perceba que uma vez, suponha que você tivesse escolhido aqui para ser o M, você tivesse escolhido 3. Sim, só sobraria uma opção para multiplicar os outros 4, porque eu preciso de 4 números e eu tenho 4. Então, por isso que só sobra 1. Então, se eu chamar aqui de N1, o número de possibilidades da etapa 1, isso aqui vai dar 5.
Beleza? Número de possibilidades da etapa 1, 5. Beleza. A gente vai proceder da mesma maneira, só que agora, segunda possibilidade. Aqui eu continuo fixando como 1 para ser o A, e para o B, agora eu escolho dois dos fatores que eu tenho disponíveis para multiplicar, e aqui eu coloco os outros 3. Então, aqui é M vezes N e aqui P vezes Q vezes R. Vou até colocar de preto aqui que fica melhor de enxergar. Então, é só seguir a mesma ideia. O 1 é fixo. Se 1 é fixo, só existe essa possibilidade para o A. Para o B, pensa comigo da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma combinação de 5. Por que combinação? Porque M vezes N e N vezes M vai dar o mesmo fator do B, ou seja, vai dar o mesmo resultado para o B. Então, por isso que eu tenho uma combinação de 5 elementos, porque 5, que eu posso escolher qualquer um desses 5, eles estão à minha disposição. E desses 5, eu vou escolher apenas 2. Então, combinação, porque a ordem não importa, tá? E aqui, ó, suponha que você escolheu, sei lá, vou inventar, o 3 e o 7. Obrigatoriamente, aqui teria que ser 2 vezes 5 vezes 11, ou seja, só há uma opção para esse ser o terceiro fator, tá? Então, N2, que é o número de possibilidades da opção 2, vai ser, professor, combinação de 5 elementos agrupados 2 a 2. Aí, eu não sei se você lembra, isso é equivalente a binomial de 5 com 2. E aí, basta fazer assim, ó, se o denominador não, né? Se o número de baixo do binomial é 2, você desenvolve os 5 duas unidades, ó. 1, 2. E aqui embaixo, ó, 2. 5 vezes 4, 20, sobre 2, 10. Então, a gente sabe, ó, que isso aqui dá 10. Então, vai ficar 1 vezes 10 vezes 1, 10. Então, o número de possibilidades que foram resultantes da opção 2 equivale a 10. Aqui, para o caso 3 e para o caso 4, a gente tem que ter mais cuidado, e aí eu vou até usar um exemplo com número depois, para você entender na prática porque a gente tem que ter mais cuidado. Eu já botei todas as possibilidades começando com 1, porque alguém poderia dizer, sim, professor, você poderia ter colocado 1 aqui e o B com três números sendo multiplicados, 3 fatores. Sim, mas ia ficar 3 aqui e 2 aqui. Que é a mesma coisa desse, 2 aqui e 3 aqui. Então, resumindo, começando com 1, só existem essas duas possibilidades, esses dois casos. Tá certo? Agora, o que a gente vai conjecturar aqui aqui eu vou escolher um dos fatores. Lembrando que eu estou botando M, mas poderia ser qualquer um desses 5. Aqui é só para uma questão de organização, tá? Aí aqui seria outro. E aqui seria os outros 3, que tinham que ser multiplicados, né? Porque isso aqui vai ter que dar um número natural. Lembre que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Quantas possibilidades de escolha você tem para o M de Maria? 5. 5 possibilidades de escolha. Eu vou até colocar aqui, pessoal, só para a gente entender o raciocínio. Suponha que você escolheu o 7. Então, vou botar aqui do lado. 7. Isso aqui é a primeira escolha. Beleza. Aí, para o N, qual a sua possibilidade quantas possibilidades de escolha você tem? 4, né? Porque você já escolheu o 7
para o M, então você pode escolher o 2, o 3, o 5 ou o 11. 4 possibilidades. Suponha que você escolheu o 11. Aí eu vou colocar aqui do lado, ó, vezes 11. E aí o P vezes o Q vezes o R vai dar um resultado único, né? Ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. Então, esse resultado aqui, ele está fechado. Ele é um resultado que não pode variar. Professor, por que não pode variar? Não entendi. Porque uma vez que você escolheu dois valores aqui, os três que restarem não podem mudar. Ou seja, o produto aqui é único, você só tem uma opção. Aí, se você não tiver cuidado, você vai cair numa pegadinha e vai dizer que tem 20 possibilidades. Ó. 5 vezes 4 vezes 1, aí você bota 20. Ó. E aí, por que esse aluno estaria errando? Olha só. 7 vezes 11 vezes, na simulação que a gente fez aqui, né? O terceiro fator seria 30. Só lembrando, isso é uma simulação. Esse 30, eu vou até colocar assim para você entender que ele está fixo, ele não pode ser mexido. Porque uma vez que você seleciona dois valores aqui, os três que sobram não podem mudar. Agora, veja que 7 vezes 11 vezes 30 é exatamente igual a 11 vezes 7 vezes 30. Então, se você disser que N3 é 20, você está dizendo que isso aqui é diferente disso. Mas, na verdade, eu estou usando os mesmos fatores. Ó, 7, 11, 30, 11, 7, 30. Os mesmos fatores. Então, eu preciso dividir esse resultado por 2, porque do mesmo jeito que eu contei este caso, dois exemplos, eu estou contando, desculpa, da mesma maneira que eu contei esta situação duas vezes como se fossem distintas, qualquer simulação que você fizer, você vai estar contando duas vezes. Então, na verdade, você não tem 20 possibilidades, você tem só 10. Então, isso quer dizer que N de 3 é 10. Vamos fazer agora a seguinte situação. Aqui eu uso 1. Aqui eu uso 2. Então, vou multiplicar NP. E aqui eu uso os outros dois, ó, Q e R. Então, vamos pensar aqui com calma, tá certo? Quantas possibilidades de escolha eu tenho para o M? 5. Eu posso escolher o 2, o 3, o 5, o 7 ou o 11. Então, suponha que você escolheu o 2. Eu vou colocar o 2 aqui, para ficar visível para a gente. Beleza. Aí aqui, ó, quantas possibilidades de escolha nós temos? Vai ser uma combinação. Por que combinação? Porque N vezes P vai dar a mesma coisa que P vezes N. Uma combinação de quantos elementos? Quantos ainda me restam? 4. Desses 4, eu vou escolher quantos? 2. Então, combinação de 4 elementos agrupados 2 a 2, certo? Vezes. Aí, suponha que você escolheu o 3 e o 11. Então, aqui ficou 3 vezes 11. A gente vai entender aqui, ó, que isso vai dar o segundo, né? O segundo fator. Esse aqui é o primeiro fator, esse aqui é o segundo fator. E aqui uma combinação de quantos elementos? Me restaram 2, só que eu vou usar esses 2 que me restaram. É aquela mesma situação, né? Se aqui seria combinação de 3 elementos agrupados 3 a 3, eu vou até fazer assim, para manter a coerência no que eu vinha fazendo, você pode pensar assim, espera aí, só me restam 2 números e eu vou usar os 2, então só existe uma maneira de eu fazer isso. Então vou botar logo aqui vezes 1, para não complicar. Mas se você quisesse, poderia botar a combinação de 2 elementos agrupados 2 a 2. Então,
Aqui, obrigatoriamente, ficou o 5 vezes 7 nessa simulação que eu estou fazendo. Que aí você usou esse e usou esse. Então, observa. Daqui a pouco eu volto para cá. Qual é o cálculo disso? Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu vou repetir o 5. Então, 5 vezes combinação de 4 elementos agrupados 2 a 2. Segue essa mesma ideia aqui, ó. Combinação de 4 elementos agrupados 2 a 2. É igual ao binomial de 4 com 2. Se tem 2 embaixo, eu desenvolvo 2 unidades aqui no 4. Uma unidade, 2 unidades. E aqui sobre 2. Isso aqui vai dar 6. Beleza. Então, olha só. Preste atenção. Isso aqui dá 6. E isso vezes 1. Então, N4 vai ser 5 vezes 6, 30, né? Não, só que não. Olha só, preste atenção. Trazendo isso aqui para cá, ficou 2 aqui, vezes 33 aqui, vezes esse 35 eu vou botar aqui assim, ó, só para você entender que ele é fixo. Ou seja, eu não posso mexer nisso aqui. Por que eu não posso mexer? Porque se só sobraram 2 números, o produto é único. Agora, 2 vezes 33 vezes 35 é equivalente a 33 vezes 2 vezes 35. Então, na hora que você diz que a resposta é 30, você está dizendo que esse camarada é diferente desse, mas na verdade, os fatores são os mesmos. Ele não está atrás dos valores de A, B e C, porque alguém pode dizer, professor, mas aqui o A é 2 e o B é 33, e aqui o A é 33 e o B é 2, certo? Mas ele não está interessado no A, no B e no C. Ele está interessado, olha o comando da questão. Conjuntos. Então, a ordem aqui não vai mudar o conjunto. Se eu escrever ABC, CBA, BAC, o conjunto é o mesmo. Tá? Então, por isso, eu tenho que pegar esse 30, esse resultado aqui, e dividir por 2. E aí eu chego à conclusão de que o número de possibilidades da situação 4 é 30 sobre 2, que é 15. E aí, finalmente, a gente vai para o nosso resultado, porque o número de possibilidades que eu quero vai ser N1 mais N2 mais N3 mais N4. Aqui eu não consigo uma quinta possibilidade, porque se você for colocar um aqui e 3 aqui, aí vai ficar 1, 3 e 1, que já tem aqui. Professor, se eu colocar 2 aqui, já tem 2 aqui, ó. Pode tentar uma quinta possibilidade que alguém vai se repetir aqui. Tá certo? Então, vamos só pegar aqui, ó. N vai ser... Quem é N1? Vamos olhar. N1 é 5, N2 é 10, N3 é 10 e N4 é 15. Então, N1 é 5, N2 vale 10, N3 também vale 10 e N4 vale 15. Então, N vai ser 15 com 5, 20. 20 com 20, 40. Esta é a quantidade que nós estávamos querendo calcular. Então, N é 40. Isso aqui, pessoal, você vai dar uma olhadinha, que é justamente o que se encontra na alternativa E. Vamos só mostrar. Ó. Olha aqui. Ó. Alternativa E. Beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!